Olá, amigos, olá, amigas, bom dia, sábado maravilhoso concedido pelo nosso Senhor. É muito bom estar aqui, pastor Ailton, Nova Vida de Vasconcelos. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se e será de grande ajuda para nós. É isso aí. Bem, isolamento. Isolamento é uma coisa muito, em certo aspecto, ruim, né? Você pega dois fios emendados, né? Com duas emendas, se você não isolar, pode causar um curto-circuito. Então, o isolamento é fundamental, né? Mas e o isolamento social? O que nós temos vivido aí ultimamente, né? Esse isolamento tem prejudicado muitas pessoas, naturalmente, né? Pessoas que estão depressivas, estão sofrendo por falta de comunhão, viu? Por isso Jesus determinou, né, que nós congregássemos. Temos que valorizar a congregação, estar juntos, comunhão, comer juntos, essa coisa toda, né? Então nós vemos aí, né, que Elias, né, tem que lembrar de Elias, né, quando se fala em depressão, isolamento, fuga, a gente lembra do profeta, né? E aí você vê que o profeta Elias, ele estava no auge da sua vida, e eu acho interessante porque muitas das vezes eu olho, né, para o currículo de Elias e fico lisonjeado. né? Ou seja, Elias profetizou 3 anos de seca e aconteceu. Multiplicou a farinha e o azeite da viúva de Sarepta, lembra disso? Ressuscitou o filho dela, venceu os 450 profetas de Baal. Gente, olha só. Então, quem foi você na obra de Deus? Talvez você tenha parado, tenha se refugiado numa caverna. E aí, infelizmente, né, parou o plano de Deus na sua vida. Mas o papo não é esse, né? Deixa isso para lá. Isso é só para você pensar nisso, para você lembrar nisso, que um grande profeta também teve as suas dificuldades, né? Mas nós observamos algo muito interessante na vida de Elias. E alguns dos estudiosos, né, chegam à seguinte conclusão. Elias, ele criou uma expectativa muito interessante na sua época, né, com o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Eu entendo que Elias, ele criou essa expectativa e foi tremendamente frustrada essa expectativa quando ele sofreu graves ameaças de Jezabel depois de ter matado esses 450 profetas. Foi ameaçado, ficou preocupado, né? E aí já era. Eu vou abrir aqui um parêntese, rapidinho, olha só. Nós criamos expectativa. E um tempo atrás eu falei sobre isso, que é muito bom criar expectativa. Isso é saudável. Agora, você tem que estar preparado para que essa expectativa não aconteça. Para que você não fique frustrado como esse homem ficou frustrado. Quer um exemplo? Nós estamos aí diariamente orando, intercedendo pelas pessoas que estão enfermas,
que estão doentes, e de repente Deus acha melhor levar essa pessoa para os seus braços. E muitas das vezes nós ficamos frustrados. Não entendemos o plano de Deus. E aí nós precisamos então criar essa defesa. No caso, né, da nossa expectativa não dar certo. Né? Não ser como nós queremos. E sabemos que prevalece a vontade de Deus. Fecha parênteses. Vamos lá. Né? Então, nós vemos que o isolamento das pessoas nos prejudica. O isolamento de Deus, se nos isolarmos de Deus, pior ainda. Paramos de orar, paramos de ler a Bíblia, paramos de congregar. Isso é um isolamento de Deus. Muitas das vezes a gente passa por isso. E isso é prejudicial. Isso não é bom. Né? Nós, com certeza, vamos acabar enfraquecendo. Né? Elias, então, depois dessa decepção toda, dessa frustração, ele fugiu e se isolou em uma caverna. Qual tem sido a sua caverna? Você que tem vivido isoladamente do mundo social, talvez por medo desse vírus, né, por determinações, né, e às vezes até um certo exagero. Né? Então, qual tem sido a sua caverna? Pensa nisso. Aqui eu vejo a caverna de Elias, né? E aí então Elias foi questionado por Deus. Olha que coisa bacana, né? Aí ele foi questionado por Deus e Deus então perguntou a Elias, né? Ele falou para Elias assim: que fazes aqui? Você percebe? Elias fugiu, foi para uma caverna e Deus foi lá e fez uma pergunta interessante. Elias, que fazes aqui? Você vê a surpresa, né? A gente sabe que Deus sabia, mas Deus queria despertá-lo. Né? Então, que fazes aqui? Você então observa que Deus explicou a Elias, né? Ele explicou a Elias, você pode ler lá o capítulo 19 de primeiro livro de Reis, né? Ele explicou que havia em Israel 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal. Olha só, Elias ficou tão cego que ele se achava sozinho. Ele achava que todo mundo tinha se curvado a Baal, tinha abandonado ele, abandonado a Deus. Você percebe que a mente é perigosa. E Deus falou para ele: não, olha só, meu irmãozinho, vem cá, chega mais. Olha só, você está pensando que eu perdi o controle da situação, eu perdi o controle da sua vida? Hã? Então, olha só, para ter o consolo, eu ainda tenho 7.000 pessoas que não se curvaram, que não beijaram aquela estátua. Está sabendo? Deu uma chamada a Elias, né? Ou seja, ele não estava sozinho. Então, Deus o fez enxergar que o isolamento não contribui ou não contribuiu em nada com a sua vida. Pelo contrário, prejudicou a vida dele. E ele precisava sair dali. Você entende? Deus foi lá, o socorro bem presente, esteve lá pessoalmente e perguntou: o que você está fazendo aqui, rapaz? Está doido? Viu? Então, a vida do servo de Deus é em corpo. Percebe? É em comunidade e não em isolamento. Viu? E hoje, olha só, nós temos uma facilidade muito grande.
né? Hoje nós temos lá o Face, hoje nós temos lá o Twitter, o Instagram, hoje nós temos o WhatsApp, hoje nós temos aí grupos para não vivermos isolados. Deus sabia que isso ia acontecer. Avançou a tecnologia para hoje a gente não ficar isolado. E olha só, vou dar um recadinho para você, né, que está se isolando, que não dá um bom dia no grupo, né? Dá um bom dia lá no grupo, não precisa estar não, porque eu entendo, né? Pô, mas não custa nada, dá um bom dia, dá uma boa noite, pronto. A gente precisa saber que você está vivo, que você está bem, e quando você fala bom dia ou boa noite, nós temos o feedback, puxa vida, fulana está viva, né? Fulana está nos assistindo, então segue o conselho do seu pastor, né? Não faz isso não, dá um olá, isso dói muito, eu fico muito triste, né, com as pessoas que eu tenho no meu círculo de amizade, nos meus grupos, e elas nem bom dia me dão, terrível, mas isso daí é só uma queixazinha, tá? Não repara não, só vai cair a carapuça em quem, né, sabe disso. Então, isolamento não é bom, isolamento prejudica. Fica a dica aí. Eu vou ficando por aqui, né? Então, que Deus abençoe você rica e abundantemente. Um grande abraço.